Olá, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Encontro. É novo por aqui, quer conhecer mais sobre a nossa comunidade e quem nós somos? Então dá um pulo no nosso canal do Instagram, @EncontroComunidade, ok? Hoje nós iniciamos uma nova série de palestras, Heads On, Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. Para você que não está familiarizado ou estranhou essa expressão em inglês, há uma série no Netflix chamada Como Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. Essa é uma série que popularizou o conceito de Blue Zones, ou Zonas Azuis. As Blue Zones são regiões do mundo onde as pessoas vivem mais tempo, onde há melhor qualidade de vida, com alta concentração de centenários, baixos índices de doenças crônicas, entre outras características. Dan Buettner é um pesquisador que percorre essas regiões do mundo e o objetivo dele é estudar os lugares onde as pessoas vivem mais. Não apenas vivem mais, mas vivem com mais qualidade. Mas a pergunta de milhões aqui é: o que há de especial nessas regiões? Por que as pessoas vivem mais nas chamadas zonas azuis? Em primeiro lugar, e de acordo com a série, a resposta não está nos fatores geográficos. Nós estamos falando de lugares diferentes, dispersas pelo mundo. As cidades estão localizadas na Itália, Japão, Grécia, Costa Rica, Estados Unidos, ou seja, cidades diferentes, com climas diferentes, geografias diferentes. Não é porque tem praia, não é porque tem sol, clima frio ou quente. Não existe um padrão geográfico, não existe um padrão climático. Em segundo lugar, de acordo com a série, o fato de as pessoas serem longevas nesses lugares também não é uma questão étnica. São povos de origens diversas, com etnias diferentes. Ou seja, não é meramente uma questão genética, no sentido de que não há um padrão de DNA entre estes povos. Então, o que explica essa longevidade? E a resposta é simples: os hábitos. Sim, os hábitos. Os hábitos são o componente responsável pela longevidade das pessoas. É claro, a série explica quais seriam aqui esses hábitos, como o estilo de vida, a moderação, o equilíbrio, a alimentação e assim por diante. Pois bem, o que nós queremos aqui na Encontro, a partir dessa série da Netflix, é usar esse documentário como um gancho para falar sobre uma espiritualidade longeva, uma espiritualidade saudável, em tempos confusos e caóticos que nós vivemos. Por isso esse trocadilho, Heads On, head do vermelho, pois aponta para o sangue de Jesus. O sangue na cruz é o ponto de partida da nossa espiritualidade. Quando falamos de hábitos, não estamos falando aqui de mudanças produzidas pelas nossas próprias forças. Não. Nós estamos falando de uma transformação de dentro para fora. Uma espiritualidade saudável que somente é possível pela graça de Deus em nós, frente aos tempos difíceis que vivemos. E essa frase do pastor Greg Groeschel ilustra bem essa nossa proposta. Se você quiser viver bem, mude os seus hábitos. Se você quer mudar os seus hábitos, mude o seu coração. Se você quiser viver bem, mude os seus hábitos. Se você quer mudar os seus hábitos, mude o seu coração. E isso se torna ainda mais relevante no contexto em que nós vivemos hoje. A iminência de uma guerra, um ano eleitoral pela frente, enfermidades da alma, e não para por aí. Essa semana eu li uma pesquisa que aponta sobre o número de afastamentos no trabalho por questões de saúde mental que disparou no Brasil.
Foram mais de 540 mil benefícios concedidos pelo INSS no último ano. Veja, 6 de cada 10 trabalhadores ativos no Brasil já sinalizaram algum nível de risco antes mesmo de solicitar o benefício. Ou seja, não estamos falando aqui apenas de hábitos externos, como as resoluções do início do ano, não, mas sim de uma transformação pelo sangue e a graça de Jesus, que é moldada nas nossas vidas e na nossa história. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a partir desse tema: confiança em tempos de crise. Confiança em tempos de crise. Na Bíblia, confiança no agir de Deus nas nossas histórias não é algo meramente sentimental, mas é uma prática. Confiança no agir de Deus nas nossas histórias não é uma mágica instantânea, mas é um processo. É algo que você escolhe de novo e de novo, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando nada faz sentido. É ali, nesses momentos, que o nosso coração vai sendo treinado a confiar em Deus. Mas vamos ao texto bíblico como pano de fundo da nossa reflexão hoje. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não incomode mais o mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. "Não chorem", disse Jesus. "Ela não está morta, mas dorme." Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: "Menina, levante-se." O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Pois bem, qual é o contexto aqui? Em primeiro lugar, Jairo era um líder religioso da sinagoga, ou seja, um homem possivelmente respeitado e conhecido, um homem de influência em sua comunidade. E como consequência, era também um homem de visibilidade, um cara estruturado, alguém que possivelmente aos olhos de todos tinha sua vida organizada, uma família normal. Ele ia muito bem, obrigado. Mas agora ele está em crise, ele está em dor, ele está em agonia. A filha dele, uma menina de apenas 12 anos, num primeiro momento da história, está muito doente. E olha o que ele faz. A primeira postura que esse homem, Jairo, nos ensina sobre uma espiritualidade saudável é de prostrar-se aos pés de Jesus. Perceba o destaque aqui no texto. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. E isso não é um mero detalhe da história, é o ponto de partida de tudo. O termo prostrar-se carrega a ideia de urgência, desespero, rendição, era sinal de vulnerabilidade. Isso soa para nós até como um chavão, algo óbvio. Será? Perceba o peso do que está acontecendo aqui. Jesus, nesse momento, já era visto aqui com suspeita pelos religiosos. Não era uma pessoa bem vista por eles. Ou seja, ao se aproximar de Jesus, Jairo está se expondo, ele está pagando um preço. Ele abre mão da imagem, ele abre mão do seu status, ele abre mão da opinião alheia. Ele se rende.
Agora, o que isso tudo tem a ver com a gente hoje? Olha só, na nossa cultura, nós precisamos fazer uma distinção muito importante entre informalidade e irreverência no relacionamento com Deus. Uma coisa é a informalidade, o jeito de ser. Outra coisa é a falta de reverência. Ser informal não é por si só um problema, mas a irreverência é perder a consciência de quem Jesus é e o que ele fez por nós. É perder a consciência do prostrar-se, desse senso de incapacidade, de dependência dele, de rendição a ele. É eu fazer de mim mesmo o herói do meu enredo, o herói da minha história. Isso vale também para os nossos encontros como comunidade. Isso acontece quando nós chegamos sem preparar o nosso coração em oração, com dificuldade de se desligar do mundo lá fora. Nós estamos ali de corpo presente. Claro, eu falo por mim mesmo em primeiro lugar. A vida em comunidade é o espaço onde Deus nos visita. Se nós nos prostramos, é porque Ele primeiramente nos visita. Logo, estar como comunidade não é um mero encontro social, é o Senhor presente no meio do seu povo. E aqui está a beleza desse exemplo de Jairo. Estar aos pés de Jesus, quando nós nos prostramos, a nossa crise deixa de ser escondida, mas é acolhida por Ele. Ele ouve o nosso clamor, Ele vê a nossa insuficiência. Um hábito espiritual longevo, saudável, não começa com o que nós fazemos, mas com a reverência, a disposição do coração quando nós o buscamos. E isso nos conduz à segunda postura de Jairo aqui no texto. Não apenas estar aos pés de Jesus, mas ouvir com confiança. No caminho, Jairo recebe a notícia de que a sua filha morreu. É difícil até de mensurar essa dor. Minha filha, pessoalmente, tem a mesma idade. Imagine uma criança com uma vida inteira pela frente, o futuro, possibilidades, oportunidades, e de repente o silêncio da perda. Aquela notícia temida que paralisa o corpo. Tente imaginar essa cena e o choque, a dor, o sofrimento de Jairo aqui de frente para Jesus. Mas em meio ao choque vem a voz de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Novamente, não basta apenas estar aos pés de Jesus. É preciso também ouvir com confiança. E isso tem a ver com uma prática diária de abrir a palavra de Deus e ouvir o que Ele está dizendo. Não, eu não estou falando aqui de ouvir uma mensagem de um pregador famoso do YouTube, não estou falando aqui de escutar um podcast sobre espiritualidade no caminho para o trabalho, não. Se você deseja uma espiritualidade saudável e longeva, você precisa encontrar tempo na sua vida e na sua agenda para parar, silenciar e ouvir. Não existe construção de confiança naquilo que Deus está fazendo na nossa história sem contato com a sua palavra. Mas deixa eu trazer um desafio prático aqui para você. Veja, a caminhada cristã é um caminho de treino, é uma caminhada diária. Ser discípulo, discípula de Jesus significa diariamente estar com Ele, tornar-se como Ele e fazer o que Ele fez pela sua graça. Estar com Ele, tornar-se como Ele e fazer o que Ele fez pela sua graça. E como essa confiança e maturidade se constrói? Eu quero te sugerir aqui uma prática bem simples. 20 minutos por dia, 4 movimentos. 20 minutos por dia, 4 movimentos. Silêncio, leitura, meditação, oração.
Encontre um lugar na sua casa, no seu escritório, encontre o seu jardim de oração, como diria um hino antigo. Um espaço onde você pode se aquietar, se colocar aos pés de Jesus. Então, comece com o silêncio. Desligue o ruído, desligue a notificação, acalme a alma. Depois a leitura e meditação, abra a palavra, leia um trecho, leia sem pressa. Não se preocupe com a quantidade, mas esteja atento aos detalhes. Perceba as frases, as cenas. Esteja inserido dentro daquelas histórias. Mas também responda. Responda em oração. A partir daquilo que você leu, esteja reagindo em oração na sua vida e história. Por exemplo, Senhor, esse texto me revela um pecado. Senhor, preciso da tua força e auxílio. Senhor, eu preciso do teu direcionamento frente a uma decisão da vida e assim por diante. Um parênteses aqui. Para aprimorar o hábito da leitura na sua vida, participe também do grupo de leitura da Bíblia da Encontro. Apenas acesse encontro.org/Bíblia. encontro.org/Bíblia. Ali você entrará diretamente no grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos as leituras diariamente, ok? Enfim, percebam que o que eu estou falando aqui é algo simples, mas abundante. Simples, mas abundante. Simples, mas longevo. É um hábito para a construção de confiança em tempos de crise. Agora, voltando ao texto aqui, há um contraste muito interessante. Se você prestou bem atenção na leitura da narrativa anteriormente, há uma reação aqui muito particular das pessoas na casa de Jairo. Eles nos ensinam sobre como não fazer. Vejam, não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Aqui está a irreverência que eu me referi anteriormente. Uma coisa é não acreditar naquilo que Jesus falou, porque fugia da lógica, eles nunca viram aquilo acontecer. Mas outra coisa é a falta de temor. Outra coisa é o menosprezo. E perceba aqui esse contraste que o texto traz. Enquanto Jairo escolhe confiar, as pessoas ali escolhem a irreverência. Não confiam na palavra de Jesus na crise. Isso é um revelador de onde está o nosso coração. Ilustrando isso um pouco melhor, essa semana, com o retorno da missão Artemis da NASA, eu me lembrei do desastre do ônibus espacial Challenger 40 anos atrás. Uma história muito triste. Tinha tudo para ser mais um feito da humanidade e da ciência. Havia 7 pessoas a bordo. Uma professora estava também na tripulação. Pela primeira vez na história, alguém daria aula diretamente do espaço para os seus alunos. Tanto que os alunos, pais, cônjuges de todos os tripulantes estavam assistindo a decolagem presencialmente. O mundo assistia pela televisão. Mas logo após o lançamento, com 73 segundos de decolagem, o pior acontece e a nave explode, matando 7 tripulantes. Mas sabe qual foi o problema? Os engenheiros já estavam alertando. Problemas técnicos, havia avisos, havia preocupações, mas ainda assim a decisão foi seguir. E o resultado, uma tragédia. Agora pensa comigo. O problema aqui no acidente não foi a falta de voz, não foi a falta de avisos. Em momentos de pressão, em tempos confusos, de medo, de crise que nós vivemos, sempre haverá vozes. Vozes que acusam, vozes que enganam, vozes que geram ansiedade, vozes que sussurram, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas que bom que existe uma outra voz. A voz do sangue na cruz.
Na cruz, Jesus não apenas falou, ele entregou a própria vida. E o sangue não é um mero símbolo do perdão dos pecados, é resposta. Resposta para toda culpa, resposta para toda acusação, resposta para todo medo. E com isso a pergunta é: qual voz você vai escolher ouvir? Uma espiritualidade saudável, longeva, é construída quando todos os dias, dia após dia, nós escolhemos ouvir a voz que vem da cruz, a voz da nova vida do túmulo vazio. Como diria uma frase de Billy Graham, Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Que o amor e a graça de Deus se tornem cada vez mais concreto na sua vida e na sua história. E até semana que vem.